Incomparáveis são as promessas do Senhor para cada um de nós. Seja bem-vindo, meu amado, que você que está nos assistindo nesse momento. Nós vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aqui a palavra do Senhor, no livro de Lucas, está nos dizendo sobre o mordomo fiel do Senhor. Nós somos como mordomos fiéis nessa terra. E o Senhor nos encarrega de sermos fiéis no pouco. Se nós somos fiéis naquele pouco que a gente ganha, que a gente recebe, seja R$10, seja R$1, você é fiel com o Senhor, Ele é fiel, porque você está sendo mordomo fiel na casa dEle. E o Senhor promete que essas riquezas maiores, aquele que é fiel no pouco, Ele vai confiar as grandes riquezas a você. E eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo nesse momento, que você sentir no teu coração de abençoar essa obra do Senhor, que é do reino de Deus. Eu te convido, a ofertar. Nós temos a nossa conta no Banco do Brasil, PicPay. Eu te convido, está na tela, que você possa ofertar com o teu coração grato ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo respirar, pelo andar. Quantas pessoas, meu amado meu irmão, minha amada irmã, estão doentes nesse momento, na cama, no hospital, E nós estamos aqui adorando o Senhor. Que você possa adorar o Senhor em espírito e em verdade e com sua oferta, amém? Você que já fez a sua oferta, pode trazer no altar, que nós vamos estar orando, amém? Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, vem inundar o meu coração e faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, vem inundar o meu coração. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, Pai, por cada um que aqui está presente, por cada um que é fiel na tua casa, na tua obra, por aqueles, Pai, que estão distantes, mas mesmo distantes, Pai, tem se entregue nesse altar, Pai, no teu reino. Obrigada por cada oferta, por cada vida. Pai, que o Senhor possa abençoar os dízimos e ofertas. Pai, que faça superabundar nessa casa, Pai. Bênção sem medida sobre cada um que aqui está e aqueles que nos assistem, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos uma colheita farta, Pai. Chuvas de bênção em cada vida, em cada lar, em cada família. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, porque cremos em Ti. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meu amado. E, meu amado, a gente vai continuar aqui com vocês, pela misericórdia do Senhor. E antes de iniciar, eu queria orar com vocês. Agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer por essa palavra, agradecer porque o Senhor falou conosco essa semana e eu tenho visto o Senhor trabalhando, amém? E eu acho que você também. Nós temos muitas bênçãos para contar e agradecer ao Senhor. Então feche os seus olhos nesse momento, vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, muito obrigada
pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada pela vida, Pai. Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, eu te engrandeço, Pai. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nós chamamos, Pai, nós te adoramos. Tu és santo, maravilhoso é o Senhor. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Ó Espírito Santo, nós chamamos, és o nosso Consolador, nosso Paracletos. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Cuida de cada um que aqui está, Pai, aqueles que nos assistem nesse momento, as famílias, nesse culto da família. Nós queremos abençoar cada lar, cada família, Pai. E nós queremos colocar essa palavra que vai ser ministrada em tuas mãos. Ó Espírito Santo, que não venha eu a ministrar, mas venha, Espírito Santo, ser o Senhor a ministrar aos nossos corações, a tua forma, Espírito Santo. Fluindo rio de água vida, fluindo em cada coração, Pai. Eu declaro corações férteis que ouvem a tua voz, Pai, e cumprem o teu chamado, Senhor, que possam dar fruto a 100 por 1, Pai. Nós declaramos isso no nome de Jesus, e que a palavra seja viva, Pai, que venha trazer vida e vida em abundância, no nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito bom te ver, seja bem-vindo nesse momento. Todos que estão aqui, você que está na sua casa, nos assistindo, no conforto do seu lar. Muito obrigada pela honra, obrigada por estar aqui. Eu sei que você deixou tudo para estar aqui e está aqui para agradar o Senhor. Não para agradar homens, amém? Mas ao Senhor. Então, amados, hoje Deus me deu uma palavra, e a palavra é: quem muito amou, muito se perdoou. E eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 8 ao 9. Sabe, amados, existe algo que se chama conversão. E toda conversão, ela vem acompanhada de arrependimento. Converter é mudar de caminho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Lucas 3, capítulo 3, versículo 8 ao 9. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui João Batista estava pregando para os judeus. Naquela época, João Batista veio a voz como a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Então ele viajou por todo o Vale do Jordão pregando. E seu ministério foi caracterizado por um chamado ao arrependimento, aos judeus, ao perdão dos pecados. João Batista foi descrito nos 4 evangelhos escritos por Marcos, Mateus, Lucas e João como a voz que clama no deserto. Lucas enfatiza que a mensagem de João Batista era para toda a nação de Israel, e que a oferta da graça de Deus é para todos que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você recebeu a graça, você que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu a graça. Mas o Senhor nos chama ao arrependimento pelos pecados cometidos. E arrependimento é uma conversão, é uma dor profunda. A palavra arrependimento, ela vem do grego. Ela diz assim: metanoia. Em Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, metanoia é mudança de mente, é conversão espiritual, intelectual, mudança de direção e uma mudança de atitudes, temperamento, caráter, geralmente em evolução. Nós estamos em construção. Você pode dizer comigo? Eu estou em construção. Nós estamos em construção. Todos os dias nós aprendemos a viver algo novo. O Senhor tem transformado as nossas vidas a cada manhã. E nós estamos subindo degrau por degrau.
estamos aprendendo a viver com Cristo a cada dia. E lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, 10, diz assim, 2 Coríntios 7, 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que aqui Paulo está dizendo? Que a tristeza de Deus, que opera segundo Deus, causa o arrependimento, uma mudança de direção. E eu posso falar por mim, né? Porque a minha vida foi uma mudança de direção. Eu estava num caminho, né, numa religião, no caso, uma religião que não agradava a Deus e estava enganada, e Deus fez o quê? Ele convergiu o meu caminho, eu me converti e novamente iniciei uma vida com Cristo Jesus. E eu queria dar uma pausa, um momentinho, para contar um testemunho, um breve testemunho, que aconteceu nessa sexta-feira, quando eu estava vindo de ônibus, vindo para casa, que foi algo que marcou e tem a ver com a palavra de Deus. Porque geralmente, quando a gente vai pregar, Deus nos faz viver uma situação bem parecida do que a gente vai pregar. Deus faz assim comigo, faz com você também? O Senhor faz assim conosco. E eu, sexta-feira, vindo do trabalho, né, vindo do médico, eu comprei um pão, senti no coração de ir comprar um pão, né, no supermercado, que eu ia levar para minha casa. E quando eu estava dentro do ônibus, entrou um rapaz, muito bem vestido, falando muito bem, amados. Mas era alguém que estava vendendo latinha. E naquele dia, ele não tinha vendido nada. Ele não tinha conseguido dinheiro para ele comer. E quando ele começou a falar, ele deu uma lição de cidadania. Ele começou a falar sobre as latinhas que nós colocamos no lixo junto com a comida, e que para eles que vendem latinha acaba perdendo valor. Ele começou a dar uma lição que a gente precisava dividir o lixo, separar do lixo úmido do seco, porque eles que vivem disso, fica difícil para eles viverem. Só que aquele rapaz, amados, eu senti algo, uma dor muito grande naquela alma. E ele falava que ele comia sempre do lixo. Ele nunca comia uma comida limpa. E sabe, às vezes a gente joga fora um alimento porque estragou. E ali eu fiquei meditando naquilo que ele falava. Eu não costumo, às vezes, prestar atenção a alguma outra pessoa que Deus me toca o coração, eu até presto. Mas esse chamou a minha atenção. E ele falava muito bem. E eu parei, e ele falou, bem, hoje à noite eu não tenho o que comer. E naquele momento Deus falou, pega o pão e dá para ele. Eu falei, meu pão, amém, Senhor, eu obedeci. Peguei o pão, entreguei para ele. Rapaz, o nome dele, não vou citar o nome dele, mas rapaz, esse é sua janta, o seu café. Toma para você. Deus mandou te entregar. E naquele momento, amados, ele começou a chorar. Ele caiu no chão e não parava de chorar. Eu vi uma dor muito grande, algo que eu vi Deus trabalhando no coração dele, como se fosse uma dor profunda na alma. Deus curando aquele homem. E naquele momento ele caiu no chão chorando. Eu peguei na mão dele, segurei. Eu falei, eu nunca vi, a Bíblia diz, nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência a mendigar o pão. E ele falou, eu creio nessa palavra. E quando ele falou, creia nessa palavra, eu me alegrei, porque, na verdade, amados, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aquele pão não era para mim, era para ele. Essa semente era para ele. E naquele momento eu me alegrei. E quando eu peguei na mão dele, ele falou, nunca ninguém pegou na minha mão. E sabe, eu fiquei pensando, meu Deus, eles são tão desprezados, né? Eu tenho uma amiga que trabalhava na Direitos Humanos, ela fala que a maior dor de uma pessoa que está nas ruas é o desprezo de cada um de nós. Há uma dor no coração deles, não pela falta de comida, mas pelo nosso desprezo.
e causa uma dor muito grande quando eles se arrependem pelo pecado. E ali naquele momento eu vi aquele rapaz ali se prostrando aos pés do Senhor. Eu vi alguém se derramar aos pés de Jesus. E é isso que nós vamos pregar hoje, sobre uma mulher que se derramou aos pés de Jesus. E essa palavra, né, essa mulher, Lucas fala que ela era uma mulher pecadora. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Abra a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50, que nós vamos iniciar a ministração dessa palavra. Quem muito amou, muito se perdoou. 7,36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés. E ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Flua, Pai, conforme o teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, seja livre para ministrar aos nossos corações. Amém. Então, amados, aqui o evangelista Lucas diz assim, ele começa a escrever essa história, um convite realizado por um fariseu para Jesus ir na casa dele. Só que esse fariseu, a intenção dele não era que Jesus fosse convidado, ele tinha uma certa má intenção no coração dele, porque ele pediu com insistência, ele estava insistindo para Jesus ir lá. E Simão chamou Jesus porque ele queria, não seria gratidão por tudo que Jesus fez, mas a intenção dele era testar se aquele era o Messias mesmo. Porque os fariseus, o tempo inteiro estavam testando Jesus. Aonde Jesus estava, os fariseus estavam ali para o quê? Para experimentá-lo, para confrontá-lo. Por quê? Porque eles criam que Jesus não era o Messias. E hoje eu estava conversando com uma pessoa que é judia, e ela exatamente estava falando sobre isso. Que os judeus, eles aguardam o Messias, mas aqueles que se converteram, como alguns que eu já conheci, eles já têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas aqui esse fariseu não, chama Jesus para comer na sua casa, e Jesus fala que ele nem o recebeu. E Jesus aceita o convite. Nenhum momento a Bíblia diz que Simão foi hospitaleiro com Jesus.
ele fala, convida, mas não o recebeu com amor. Naquele tempo, eu vou contar como era naquele tempo, quando você chamava alguém para comer na sua casa. Amém? Naquele tempo, quando se chamava alguém para comer na sua casa, na verdade não era um jantar comum, era um jantar de gala. Era um jantar onde eles abriam as portas da casa para receber. Tanto é que as poltronas e as cadeiras que os convidados sentavam, era como se fossem poltronas que se reclinavam. E eram colocados ali nos lugares, assim, geralmente na varanda. As mesas eram como divãs, então eram postos em lugares de destaque, né, na varanda, nos pátios. Quando o convidado chegava, eram realizados atos litúrgicos, porque isso significava uma boa o quê? Hospitalidade. A primeira recepção que a pessoa, né, que chegava e recebia a pessoa que era convidada para almoçar, era mandar o servo lavar os pés do convidado. O anfitrião precisava lavar os pés do convidado. E na época, por que lavar os pés? Essa região da Palestina era um lugar que eles atravessavam muito o chão, né, uma areia, terra, e como passava pela terra, sujava os pés. Então, quando chegava ali naquela casa, geralmente era hospitalidade, né, lavar os pés. Em seguida, um anfitrião fazia o quê? Dava um beijo santo, um ósculo santo, no beijo na testa, simbolizando o quê? Boas-vindas, seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo. Quem chegasse na sua casa, você faz isso também na sua casa, não é? Prepara o melhor prato, né? Melhor copo, eu tenho esse costume. E para finalizar, o anfitrião ungia a cabeça com azeite, simbolizando respeito. Lá no versículo 37, diz que eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, a cidade de Naim era vizinha. E eles começavam a chamar as mulheres pecadoras. Só que a Bíblia não fala qual é o pecado que essa mulher tinha. Porém, no contexto histórico, a gente diz que ela era uma prostituta, porque no momento, aquele momento não era distinguido o pecado dela. Mas a gente, no contexto, fala que ela era talvez uma prostituta. Dentro dessa base, era comum as prostitutas, elas usarem um colar no pescoço, e dentro tinha um perfume, como se fosse um depósito, né, um vaso pequeno. Ele custava 300 dias de trabalho. Esse colar facilitava chamar a atenção dos homens que passavam para quê? Para despertar o desejo. Como ela era uma mulher da vida, né, uma prostituta. A narrativa de Jesus diz respeito ao credor, quando ele fala aqui com Simão. Simão, ele diz assim, né? Um certo credor tinha 2 devedores. Então, existia uma pessoa, um homem, que era credor, e tinha 2 pessoas que deviam a ele. Um devia 50, né, 500, e outro 50. E ali, o homem perdoou a dívida dos 2. E aí Jesus pergunta para Simão, né, que era o fariseu. Então, se eu perdoei a dívida, qual é o homem que eu devo, né? Qual é aquele que vai me amar mais? E aí ele fala, mestre, aquele que mais se perdoou. Então, essa mulher é a mesma coisa. Muito se perdoou, o pecado dela era grande naquela época. E ela foi considerada, né, por Jesus, que os pecados dela já tinham sido perdoados, mesmo antes. Porque quando ela se achega naquela posição de humildade, de entrega, ela está o quê? Simplesmente adorando ao Senhor Jesus. Ela veio, e ali também, a Bíblia também fala que ela começa a derramar lágrimas sobre os pés de Jesus, enxugava com os cabelos e beijava os pés. Então, Simão esqueceu de fazer isso. Porque Simão era
Quem? O anfitrião. Era necessário que ele fizesse isso, mas ele não fez. Mas aquela mulher, não. Ela fez muito mais. Quando eu estava estudando sobre a questão de tirar os cabelos, ela derramou, como ela se derramou aos pés de Jesus, ali houve uma comoção. Ela sentiu uma alegria de estar aos pés do nosso Senhor e Salvador. E ao mesmo tempo uma tristeza pelo pecado, pelo arrependimento, porque aquela vida certamente não a agradava. Então chegou um momento que o próprio Jesus se pôs frente a frente com aquela mulher e ela não aguentou, ela começou a chorar. Como ela não tinha nada para como enxugar os pés de Jesus, ela usou, e naquela época os cabelos eram longos, então ela usou os próprios cabelos para enxugar. Só que diz que só se soltavam os cabelos naquela época, as mulheres judias, quando estavam com os maridos nos seus quartos. É como se fosse um ato íntimo entre o esposo e a esposa. E hoje eu conversando com uma pessoa que é judia, ela realmente confirmou isso. As mulheres judias, elas usam cabelo que não é delas. Elas só soltam o cabelo para o marido, quando elas têm um ato íntimo com o marido. E ela, como ela não tinha como enxugar, enxugou com os cabelos. Então, olha só, ela se despojou de tudo. Ela não se importou para quem estava olhando para ela. Ela simplesmente queria adorar o Mestre Jesus. Ela queria estar aos pés de Jesus. Ela simplesmente queria derramar as lágrimas de arrependimento pelo pecado que há muitos anos ela estava ali. Ela queria sair, mas ela não tinha força para sair. E quando ela viu o Mestre, ela viu a oportunidade de mudança de vida, uma direção de vida. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei em que vida você está, você que está me assistindo. Mas o Senhor tem uma vida nova para você. E se você se arrepende hoje dos seus pecados, há uma mudança de direção na sua vida. Assim como essa mulher adorou o Senhor Jesus e prostrou aos pés dele com lágrimas, chorava e regava os pés dele com lágrimas. O Senhor pode te perdoar hoje. Eu não sei qual o pecado, o erro que você tem, mas o Senhor te convida hoje a aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Que haja um arrependimento na sua vida, sincero e verdadeiro. Que o Senhor entre na sua vida, no teu coração. E arranque toda dor, todo sofrimento, todas as lágrimas que você tem derramado há muitos anos. O Senhor, Ele quer enxugar essas lágrimas. Porque essa mulher, ela foi humilde. Ela se prostrou, ela se enxugou os cabelos. Ela era uma judia em público, isso era um ato obsceno. Ali ela não olhou nada, ela não olhou nada, nenhum momento. Ela só queria naquele momento estar ali, derramando um vaso de alabastro, o melhor perfume que ela gastou o ano inteiro para Jesus. Mostrando que ele é o mestre, que era o Messias, e os fariseus só ficaram ao lado, ao redor, questionando o mestre. Inclusive questionaram a integridade do profeta. Ele, o fariseu Simão, criticou Jesus, mas censurou no seu coração a integridade de Jesus, por permitir que uma mulher com tal reputação tocasse. Mas Jesus, amados, Ele não olha o nosso pecado, porque se Jesus olhasse o nosso pecado, todos nós, nem aqui estaríamos. Senhor, Ele olha o coração contrito e quebrantado, que se humilha, que o adora. E muitas vezes quem não adora o Senhor fica só observando, assim como os fariseus. Quando a gente não adora, amados, quando a gente não está adorando o Senhor, porque a adoração não é só cantar, adorar. Adoração é o seu serviço na casa do Senhor. Adoração é você fazer o melhor para o Senhor. Isso é adoração. Isso é prostrar-se, é se humilhar. Muitas vezes, aqueles que não servem, eles só observam. Então, quem adora, fica ali aos pés do Salvador. Pois quem muito amou, muito se perdoou. Então, Jesus contou essa parábola mostrando
que essa mulher foi muito perdoada. Ela tinha muito a agradecer. Você tem muito a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Eu tenho muito a agradecer ao Senhor por toda a vida, por toda a transformação de vida que eu tenho até hoje. Tudo que Ele tem feito na minha casa, na minha família. Eu declaro também o Senhor restituindo tudo aquilo que foi levado da sua vida. Eu declaro vida restituída, todas as bênçãos do Senhor sendo restauradas, a tua vida sendo restaurada. E sabe, amado, Jesus perdoa pecados. Aquela mulher tinha muitos erros, mas a Bíblia diz que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele não volta mais para buscar. Nós que às vezes temamos em nos lembrar dos pecados, mas Jesus falou que até os outros pecados já tinham sido perdoados. Mas Ele falou assim para ela, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus mandou ela para casa em paz, porque ela já tinha sido perdoada. Essa mulher era o auge da adoração aos pés. Ela ungiu os pés do nosso Salvador, oferecendo o melhor que ela tinha. O que antes era usado por ela como instrumento de sedução para o pecado, aquele momento ela usou como símbolo de adoração, oferecendo a Deus o melhor que Ele tinha. Amados, que nós possamos ficar com essa palavra, que possamos adorar o nosso Salvador, sermos prostrados ao Senhor, nos humilharmos, adorarmos a Ele em espírito, em verdade. Eu queria finalizar com você, lá no livro de Salmos 103, lá no livro de Salmos 103, amém, Jesus. Obrigada, Pai. Salmo 103, eu vou ler alguns versículos que falam sobre arrependimento, sobre a misericórdia do Senhor. Diz assim, Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É o Senhor que nos perdoa, que nos sara. 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. 18. Sobre aqueles que guardam seu conserto e sobre os que lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. Esse é o teu papai, esse é o teu Abba Pai, um Pai misericordioso, que é Senhor, que é longânimo, que é grande benignidade, que não nos trata conforme as nossas transgressões e pecados, que está no céu elevado acima da terra. Esse é o grande Deus em sua misericórdia para os que os temem. Ele é um pai que se compadece dos seus filhos. Ele conhece a nossa estrutura, que é pó. Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas. A misericórdia dele é de eternidade a eternidade, geração a geração, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre os teus netos. E Ele guarda o conserto daqueles que o temem. E eu queria, nesse momento, orar com você, agradecendo por essa bondade do Pai em nossas vidas. Nós temos um Deus que é Pai, um Senhor que é Pai, e que não nos trata conforme os nossos pecados, amém?
E eu queria orar por você. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de tudo, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, Paizinho. Obrigada pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada pela vida que o Senhor tem nos dado, pela conversão, pela mudança. Paizinho, não nos deixe nos afastar da Tua presença. Pai, eu te peço por cada um que está nos assistindo nesse momento, Senhor. Restaura os corações, Pai. Restaura a vida. Transforma, Pai. Faz tudo novo, Paizinho. Que haja um arrependimento. Aqueles que necessitam de arrependimento, de conversão, Pai. Que haja um renovo naqueles que precisam de um renovo. Que haja um refrigério do Senhor em cada lar, em cada família. Que haja uma mudança em cada lar, em cada família. Entre esposa com esposo, como esposa e com esposa. Pai, marido e mulher. Pai, filhos, Pai. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo em cada lar. Pai, cura aqueles que estão enfermos, Pai. Visita os hospitais, Pai. Visita os lares onde tem idosos, Pai, no nome de Jesus. Onde tem crianças, orfanatos, Pai. Eu quero te pedir, envia os teus anjos de cura, Pai, de poder para curar, para libertar, Pai. Cada lar, cada família, Pai, eu te peço, envia os teus anjos nesse momento, Pai, para que haja uma mudança, Senhor, que haja uma união, que haja paz. Assim como o Senhor Jesus disse, vai-te em paz. Que haja paz em cada lar, Pai, em cada família, Pai. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, meu amado irmão, por esse momento. E eu queria só deixar registrado que você nos acompanhasse, baixasse o aplicativo da Igreja Apostólica Batista lá no Google Play, no App Store. Nós temos uma rádio, a Rádio Profetizando Vida. Você pode nos ouvir todos os dias. Baixe também o aplicativo da rádio, www.profetizandovida.com.br. Tem música 24 horas, você pode nos assistir. Você pode estar no seu trabalho, na sua casa, pode estar andando pela rua. Você pode nos assistir, amém? E eu queria finalizar, deixar um abraço para você e um beijo. Eu queria abençoar cada um de vocês, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia sobre ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Te dê a paz, a alegria e o amor. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, meu amado. Um beijo do Senhor Jesus para você, do Espírito Santo de Deus. E que o Pai esteja com você durante essa noite. Tenha uma noite abençoada, no nome de Jesus. Amém. E a gente te aguarda no domingo, às 18h15. Amém? Glória a Deus. Obrigada pela tua presença e pela honra nesse momento.